Olá, tudo bem? Nós vamos começar a falar um pouco sobre escatologia. Primeiramente, o conceito de escatologia. Escatologia significa o estudo do fim, ou seja, é a ciência que procura estudar através dos sinais das profecias o final dos tempos. Também nós vamos falar um pouquinho sobre o livro chamado Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Nós vamos compreender que nós temos duas escolas que se chamam milenista e amilenista. A escola milenista, ela acredita que Jesus vai reinar nesta terra depois do período chamado de tribulação, ou seja, Jesus vai reinar por 1000 anos nesta terra e juntamente com a sua igreja. Já, por sua vez, a escola chamada amilenista, ela acredita que Jesus já está reinando, mas é um reino ou milênio apenas simbólico. Jesus vai voltar depois do período também chamado de tribulação e vai levar a sua igreja para os céus. Então não vai haver esse período de 1000 anos de reinado de Jesus aqui na terra. Já em relação à tribulação, nós temos três escolas ou três entendimentos. O primeiro entendimento é que Jesus vai voltar antes da tribulação, ou seja, Jesus ele vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Um outro entendimento é que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja no meio da tribulação. E por fim, o outro entendimento que é o pós-tribulacionista, que crê que Jesus vai arrebatar a igreja na sua volta, ou seja, depois que terminar a tribulação. Todas essas escolas realmente compreendem e entendem que a volta visível de Jesus será no final da tribulação. Então nós temos tanto a pré-tribulacionista como a meso ou meio ou medi-tribulacionista, dizendo que Jesus vai voltar em dois momentos. Primeiramente, um oculto, ou seja, em segredo, onde Jesus rapta, leva a sua igreja e se encontra com ela nos ares. E por fim, no final da tribulação, Jesus retorna de uma forma visível, ou seja, todo olho o verá. Dentro da visão que nós consideramos a mais correta, eu quero colocar bem claro que nós não somos dono da verdade, nós vamos nos posicionar na visão milenista, ou seja, Jesus vai ter que reinar nessa terra por 1000 anos, e na visão pré-tribulacionista, ou seja, Jesus ele vai vir de uma forma secreta, em oculta, levar a sua igreja para que essa sua igreja, sua noiva, não passe pela tribulação. Dentre os métodos para interpretar, ou seja, dentro da hermenêutica escatológica, nós temos o método alegórico e o método literal. O método alegórico também ele tem suas raízes no platonismo e no método alegórico judaico. Dois dos seus defensores foram Orígenes, 185 a 254 d.C., foi escritor, teólogo e professor, e Clemente de Alexandria, que faziam parte também da escola de Alexandria. Por sua vez, o método literal tem como o diferencial é interpretar as palavras e frases de uma maneira natural, ou seja, como elas se apresentam. O maior expoente é o J.D. Pentecoste. Então, o método literal de interpretação é o que dá a cada palavra o mesmo sentido básico, exato, que teria no uso costumeiro, normal,
cotidiano empregado de modo escrito, oral ou conceitual. Segundo o Pentecoste, com certeza esse é o único método que satisfaz as exigências bíblicas, no sentido de trazer uma interpretação equilibrada e dentro de um contexto correto, ou seja, ele não modifica a ideia inicial que o autor procurou transmitir, mas explica de maneira coerente. Não tem como nós entendermos a escatologia sem também nós entendermos que Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de alianças. Quando ele fez Adão para ter uma grande família e a partir dessa família, ter filhos. E esses filhos também serem seus filhos, ou seja, Deus fazer parte dessa grande família que nasceria de Adão. Mas Adão, juntamente com Eva, acabaram desobedecendo a Deus e isso fez com que eles fossem expulsos do paraíso. Depois Deus procurou Noé, mas Noé também falhou. Por fim, Deus fez uma aliança, um pacto com Abraão. Então nós temos uma promessa da aliança abraâmica. Em primeiro lugar, é uma promessa da posse da terra. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 13, 14 a 15. Nós temos o cumprimento lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 a 10, ou seja, lá na Palestina, onde Moisés, ele também predestinou, também profetizou que haveria essa posse. E posterior, em Josué, nós vemos a guerra de tomada de posse dessa terra. Nós temos uma promessa em Gênesis capítulo 12, versículo 2, Gênesis capítulo 17, versículos 6 a 7, sobre a nação e o reinado. E lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 10 a 16, nós temos a promessa davídica, Deus prometendo para Davi que faria dele rei. E em Gênesis capítulo 12, versículo 3 e 28, versículo 18, nós temos que Deus ia abençoar a semente, a descendência de Abraão para todo o mundo. Então nós vemos aí também, mais uma vez, Deus prometendo e fazendo uma aliança com Abraão e os seus descendentes. Então nós temos a bênção ou aliança da nova aliança. Em Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13, diz que essa bênção se cumpriu em Jesus Cristo de Nazaré. Vamos falar um pouquinho agora sobre a aliança abraâmica. Filho de Terá, Abraão morava na cidade sumeriana de Ur dos Caldeus, na margem do rio Eufrates. Nesse tempo, a cidade havia sido conquistada por povos bárbaros, ocasionando a saída de seu pai, juntamente com filhos e noras, para a cidade de Harã, onde Deus se revela a ele. Seu chamado está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Agora, a aliança davídica. A aliança com Davi também está ligada diretamente à abraâmica, porém com pormenores que se referiam a Davi e seus descendentes. Sua apresentação por parte de Deus, através do profeta Natã, se encontra em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16. A aliança davídica. Davi havia colocado em seu coração o desejo de construir um templo, 2 Samuel capítulo 7, versículo 2. Deus, porém, não permitiu. Fez com ele esta aliança, onde podemos observar que ela iria se cumprir quando Jesus nascesse, ou seja, da sua descendência viria um rei que reinaria o mundo inteiro. Não podemos falar sobre escatologia, ou seja, o tempo dos fins, estudo do tempo dos fins, sem compreender os profetas, principalmente Daniel. Daniel é a chave, é o começo das profecias. Em primeiro lugar, nós temos lá em Daniel capítulo 2,
onde Daniel ele interpreta um sonho do rei Nabucodonosor. E nesse sonho, ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e o pé misturado ferro com barro. A grande questão é que o rei Nabucodonosor ele não lembrava do sonho. Então ele chamou todos os magos, os sábios, os intérpretes e perguntou para eles se porventura eles poderiam entender a visão, primeiramente mostrar para o rei a visão, já que o rei não lembrava, e depois interpretar a visão. Os magos falaram que isso era impossível para um ser humano, somente um Deus poderia fazer isso. Então o rei decretou a morte de todos os sábios. Quando o oficial foi para cumprir esse decreto do rei, chegando até Daniel, Daniel pediu para que ele se chegasse ao rei e pediu mais um tempo. Nesse tempo ele se juntou com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para orar e pediu ao Deus dos céus que trouxesse a revelação desse sonho. E Deus trouxe a revelação, ou seja, a cabeça de ouro representa o próprio rei Nabucodonosor, ou seja, o Império Babilônico. Os braços e o peito de prata, ou seja, um reino inferior, mas que viria depois do reino babilônico, seria o reino Medo-Persa. O ventre de bronze, ou seja, mais inferior ainda, seria o Império Grego. E as pernas de ferro seria o Império Romano. E por fim, os pés misturado ferro com barro seria o reino do Anticristo. Alguns estudiosos falam que poderia ser o novo Império Romano, ou seja, a Europa, ou uma federação de 10 reinos ou 10 outros conglomerados de nações. Por sua vez, em Daniel capítulo 7, Daniel teve também um outro sonho. E nesse sonho ele viu um leão com asas de águia. O leão com asas de águia representa o império da Babilônia, que na estátua de Nabucodonosor era a cabeça de ouro, Daniel 2, 37 a 38. Nas escrituras, a Babilônia é identificada tanto como leão quanto como águia. Nós podemos ver em Jeremias, capítulo 4, versículo 7, e também no versículo 13 de Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 48, versículo 19 a 22, e Jeremias 50, 17. Também vemos em Ezequiel, capítulo 17, versículo 3, e também no versículo 12 de Ezequiel 17, e Abacuque 1, 6 a 8. Em Daniel capítulo 7, versículo 5, nós vemos agora um outro animal, que era um urso com 3 costelas na boca, que simboliza o império dos Medos e dos Persas, que derrotaram a Babilônia. Daniel capítulo 5. E é paralelo aos braços de prata na grande figura de Daniel capítulo 2, versículo 39. As 3 costelas representam a Lídia, o Egito e a Babilônia, que foram conquistados por eles. Em Daniel capítulo 7, versículo 6, nós vemos um outro animal, que é o leopardo com 4 asas, que representa Alexandre o Grande e a conquista rápida de seu exército, resultando na expansão extraordinária da Grécia. Com a sua morte, seu reino foi dividido em 4 partes aos seus generais: Palestina e Síria ao general Ptolomeu I, a Síria ao seu general Seleuco I, a Ásia Menor e a Trácia a Lisímaco, e a Macedônia e a Grécia a Antípater e Cassandro. Em Daniel capítulo 7, versículo 7, nós vemos nessa visão um animal terrível e espantoso, que ninguém sabe exatamente a forma. Alguns acham que poderia ser até um dragão. Representa o Império Romano, forte e durável como ferro.
e determinado como uma fera em seu ataque. Esse animal corresponde às pernas de ferro da figura de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, versículo 40 a 43. Os 10 chifres são 10 reis, pois o chifre é um símbolo de um governante ou da autoridade de um rei. Já por sua vez, em Daniel capítulo 7, versículo 8, 11, 12 e 21 a 26, aqui está falando do reino de Satanás. Os 4 reinos representados pelos 4 animais já vieram e já passaram. O último reino humano na terra seria horrível, diferente de todos os reinos anteriores, chegando a ponto de declarar guerra contra Deus. Trata-se do reino do Anticristo, descrito em Apocalipse capítulo 13 a 19, um reino perverso que será destruído quando Jesus voltar à terra. Na visão de Nabucodonosor, o juízo foi retratado como uma pedra cortada sem auxílio de mãos que rolou montanha abaixo e destruiu a figura. Daniel capítulo 2, versículo 34 a 35 e versículo 44 a 45. Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 24, Apocalipse capítulo 3, 13, versículo 1, Apocalipse 17, 3, versículo 7, 12 e 16 de Apocalipse 13, fala sobre os 10 chifres. Eles representam 10 reis ou reinos que existirão nos últimos tempos. Alguns estudiosos apontam a Europa como a organização que representaria esse poder. União Europeia e o euro, a moeda euro, parece apontar para essa direção. Essa confederação de 10 nações, que de algum modo é uma extensão do Império Romano, virá o Anticristo. Em Daniel capítulo 7, versículo 8, 11, 24 a 26, fala sobre o pequeno chifre. Esse representa o último governante do mundo, chamado de Anticristo. O prefixo anti pode significar contra e também em vez de. O último governante do mundo será tanto uma imitação de Cristo como um inimigo de Cristo. João descreveu a aparência desse homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e em Apocalipse 13, 1 a 10. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, a Bíblia Sagrada diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia significa abandono da fé. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A menção dos seus olhos sugere que ele possuirá conhecimento extraordinário, que está em Daniel capítulo 7, versículo 8, 11, 24 a 26, e aptidão para planejar suas investidas. Também será um homem apto no uso das palavras, Daniel 7, 11, Apocalipse 13, versículos 5 e 6. Além disso, blasfemará contra Deus e, por fim, convencerá o mundo incrédulo de que ele é Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12. Ele se tornará governante do mundo e controlará não apenas a economia e a religião, mas também tentará mudar as condições de vida e a lei. De acordo com Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 5, seu governo despótico durará 3 anos e meio, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 11, 3 e Apocalipse 12, 6. Veremos em Daniel 9, 24 a 27, que o Anticristo fará uma aliança com a nação de Israel por 7 anos,
mas no meio desse prazo romperá essa aliança e começará a perseguir o povo de Deus. A assinatura dessa aliança é o sinal do início dos 7 anos para protegê-los. Daniel 9, 27. A assinatura dessa aliança é o sinal do início dos 7 últimos anos das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Esse tempo é conhecido como a tribulação e é descrito em Mateus 24, 1 a 14, Marcos 13, 1 a 13 e Apocalipse 6 a 9. Depois de 3 anos e meio, o anticristo romperá a aliança e colocará sua própria figura no templo judeu, em Jerusalém, forçando o mundo a adorá-lo e ao diabo, que lhe dá forças. Esse é um sinal da última metade da tribulação, um período conhecido como a cólera de Deus. Apocalipse 14, 10, versículo também 19 de 14 de Apocalipse, e Apocalipse 15, 1 e versículo 7 de 15. Mateus 24, 15 a 28, Marcos capítulo 13, versículo 14 a 23. Esse tempo chegará ao fim com a volta de Jesus à terra e a derrota do anticristo e de seu exército. Mateus 24, 29 a 44, Marcos 13, 24 a 27, Apocalipse 19, 11 a 21. Então Jesus Cristo estabelecerá seu reino na terra. Daniel 7, 13, versículo 14, versículo 26 a 27. E Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6. A guerra contra os santos. Daniel 7, 21, 23 a 25. Os santos são mencionados nos versículos 18, 21, 22 e 25 e 27 do capítulo 7 de Daniel. Refere-se ao povo de Deus vivendo na terra durante a tribulação. O apóstolo João deixa claro que haverá judeus e gentios cristãos na terra durante os 7 anos de tribulação. Apocalipse 7. Se a igreja for arrebatada antes da tribulação, então se trata de judeus e gentios que aceitarão a Cristo depois da partida da igreja. Daniel, capítulo 8. O capítulo 8 até o final do livro de Daniel, o texto é escrito em hebraico, pois principal ênfase desse capítulo é sobre o plano de Deus para a nação de Israel no fim dos tempos. De Daniel 2, capítulo 2, versículo 4 a Daniel 7, 28, o livro é escrito em aramaico, pois a ênfase desses capítulos é sobre os reinos gentios na história e nas profecias. Deus escolheu a nação de Israel para ser o veículo de sua revelação e de sua redenção para o mundo. Foi por meio do povo judeu que viera o conhecimento do único e verdadeiro Deus vivo, as Escrituras e, acima de tudo, o Salvador, Jesus Cristo. Porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Nesse capítulo 4, 4 pessoas atuam no grande palco da profecia e da história. Primeiro vamos falar sobre Daniel. O terceiro ano do rei Belsazar foi 551 anos antes de Cristo, de modo que Daniel teve essa visão antes do banquete descrito no capítulo 5. Em 12 anos, a Babilônia seria tomada por Ciro, que daria início ao governo medo-persa. A visão era na cidade de Suzã, que estava distante 300 quilômetros da Babilônia e que seria a capital do Império Medo-Persa. Gabriel, o anjo, aqui mencionado pela primeira vez na Bíblia. Ciro, o rei da Pérsia. O profeta Isaías chamou-o de pastor de Deus, Isaías 44, versículo 28. Ungido de Deus, Isaías 45, versículo 1. Isaías chamou Ciro pelo nome mais de um século antes do nascimento do rei. Ciro foi escolhido de Deus para derrotar os babilônios e permitir que os judeus voltassem para sua terra. Deus chamou a Ciro por amor ao seu povo. Isaías
capítulo 45, versículo 4. Deus usou um rei pagão para realizar os seus planos. Só para recapitular, a Babilônia foi descrito como um leão com asas, Daniel capítulo 7, e a cabeça de ouro, Daniel 2. Os medos e persas foram descritos como o peito e braços de prata, Daniel 2, o urso com 3 costelas na boca, Daniel capítulo 7, e o carneiro com 2 chifres, Daniel capítulo 8. A Grécia foi descrito com quadril e ventres de bronze, Daniel capítulo 2, e o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, Daniel capítulo 7, e o bode em Daniel capítulo 8. Roma foi descrito como as pernas de ferro, Daniel capítulo 2, e um monstro terrível, Daniel capítulo 7. O chifre pequeno. Daniel capítulo 7 refere-se à quarta besta oriunda de Roma, está ligado ao fim dos tempos, ao anticristo. Já por sua vez, em Daniel capítulo 8, refere-se a Antíoco Epifânio, oriundo da Grécia, 8º rei da dinastia síria, que reinou de 175 a 164 anos antes de Cristo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Alexandre o Grande, que foi imperador grego. Nessa visão de Daniel, a Grécia é um bode furioso correndo com tanta rapidez que seus cascos nem tocam solo. O grande chifre que saía da cabeça do animal era Alexandre o Grande, que liderou o exército nas suas vitórias. O chifre quebrado foi a morte do rei, na Babilônia, em junho de 323 anos antes de Cristo. Aos 33 anos, seu império foi dividido entre seus 4 generais, simbolizado pelos chifres que surgiram, Daniel capítulo 7, versículo 4 a 7, e Daniel 11, 4. Ao propagar a cultura e línguas gregas, ajudou a unir os povos, e o grego comum, ou seja, o koiné, acabou tornando-se a língua do Novo Testamento. Aquilo que Alexandre e os gregos começaram, os romanos completaram, ajudando a preparar o mundo antigo para a vinda de Cristo. As cidades e estradas romanas permitiram ao povo viajar. As leis romanas mantinham as nações sob controle, ou seja, a Pax Romana. Tudo contribuiu para a proclamação da mensagem cristã em todo o império. Antíoco IV, o Epifanes, Daniel capítulo 8, versículo 9 a 14. Depois da morte de Alexandre o Grande, o chifre notável, aparece muito tempo depois um pequeno chifre que se torna um grande líder. Trata-se de Antíoco Epifanes, governador da Síria de 175 a 163 anos antes de Cristo. Tinha o desejo ardente de transformar os judeus em bons gregos. Uma de suas medidas foi a de expulsar o sumo sacerdote Onias, um judeu zeloso, e colocar outro judeu, defensor dos gregos, no seu lugar. O monarca, furioso, atacou Jerusalém e saqueou o templo. Proibiu os judeus de guardar o sábado, de praticar a circuncisão e de obedecer à lei, as leis alimentares. Em 168 anos a.C., substituiu o altar judeu por outro a Zeus, sacrificando um porco sobre o altar. Esse ato foi chamado de abominação da desolação. Daniel capítulo 8, versículo 13, e Daniel 9, 27, e Daniel 11, 31. Chegou a declarar-se um Deus. Esse conceito de Daniel 8,13 é usado por Jesus em Mateus 24,15 e Marcos 13,14. Aquilo que Antíoco fez prenunciou o que o anticristo fará quando colocar a sua figura no templo e ordenar que o mundo o adore, segundo Tessalonicenses capítulo 2. Jerusalém acabou sendo liberta pelas investidas corajosas de Judas Macabeu
em 165 anos a.C. O templo foi purificado e o altar restaurado. Esse evento é comemorado pelos judeus na Festa das Luzes, ou Hanukkah. Em Daniel capítulo 8, versículo 14, nós temos a expressão 2.300 dias. Refere-se ao templo entre a profanação do templo por Antíoco e a purificação dele, realizado pelos Macabeus. Qual é o ponto de partida da contagem? 171 anos antes de Cristo, depois o verdadeiro sumo sacerdote até 165 anos antes de Cristo, com a purificação do altar pelos Macabeus. Em Daniel capítulo 8, versículo 23 a 27, nós temos a figura do Anticristo. Antíoco, Daniel 8, 9 a 14, e o Anticristo, Daniel 8, 23 a 27, têm as mesmas características. Os dois têm um início modesto, mas crescem em poder e influência. Os dois blasfemam contra Deus com lábios que proferem grandes coisas. Os dois perseguem o povo judeu. Os dois afirmam ser deuses e colocam figuras no templo. Os dois impõem sobre o povo sua própria religião. Os dois sofrem a oposição de um remanescente fiel que conhece a Deus. Os dois recebem seu poder de Satanás e são grandes enganadores. Os dois parecem extremamente bem-sucedidos. Por fim, os dois são derrotados pela vinda de um Redentor. No caso dos judeus, Judas Macabeu. E no final dos tempos, o Anticristo vai ser derrotado por Jesus Cristo. Agora vamos falar algo muito importante. Sem entender as 70 semanas de Daniel, é impossível compreender a cronologia profética e bíblica. Em Daniel capítulo 9, fala sobre isso. É possível que Daniel não tivesse compreendido que a profecia dos 70 anos tinha uma aplicação dupla, primeiro para o povo e depois para o templo. Os primeiros judeus foram deportados para a Babilônia em 605 anos antes de Cristo, e os cativos voltaram em 536 anos antes de Cristo, ou seja, 70 anos depois. O templo foi destruído pelo exército babilônio em 586 anos antes de Cristo, e o segundo templo foi completado e consagrado em 515 anos antes de Cristo, ou seja, outro período de 70 anos. A duração do período tribulacional tem sua base em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. O versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Versículo 25. Sabem e entendem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nesta passagem encontramos um esboço de todo o plano messiânico de Deus para Israel,
como também seu juízo e dos gentios. No entanto, dificuldades surgem quando os pontos de vista escatológicos se chocam, ou seja, pré-milenistas, dispensacionalistas encaram e interpretam essa profecia de maneira que os amilenistas ou contra os dispensacionalistas chamam de fantasiosas. Para compreendermos as 70 semanas, nós temos que entender um conceito do descanso sabático. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás tua vinha, e colherás os teus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Levítico, capítulo 25, versículo 3 a 4. Houve uma consequência da desobediência ao descanso sabático. Em toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Jeremias, capítulo 25, versículo 11. Os hebreus desobedeceram ao mandamento de Levítico, capítulo 25, de 1 a 7, que tratava do ano sabático. Como não houve o descanso sabático nos 490 anos da monarquia até a dispersão, houve o castigo a Israel de 70 anos de cativeiro, conforme a profecia de Jeremias, capítulo 25, versículo 11. A profecia cumprida. Uma parte dos israelitas, em 606 anos a.C., foi levado cativo para a Babilônia. Daniel e seus 3 amigos estavam nesse grupo. Vamos ver agora a sequência, então, dessa cronologia do descumprimento do ano sabático. Nós temos o mandamento do ano sabático em Levítico, capítulo 25. Nós temos a profecia do cativeiro em Jeremias, capítulo 25. E nós temos o cumprimento da profecia das 70 semanas em Daniel, capítulo 9. Ou seja, Daniel profetizando essas 70 semanas proféticas. Daniel, ele pesquisou, ele orou e também jejuou referente aos 70 anos. Pesquisou. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel 9, versículo 2. Orou e jejuou. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum, e saco e cinza. Daniel 9, versículo 3. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10, 12. Vamos ver aqui agora um entendimento prévio. O termo semana, referindo-se a um período de 7 anos, era comum entre os hebreus. Levítico 25, 1 a 7, criou o ano sabático, semana de anos. Cultivava a terra 6 anos e descansava no 7º ano. Também contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Levítico 25, versículo 8. Toda a profecia de Daniel 9, que trata das 70 semanas, tem como base a semana de anos de Levítico capítulo 25. Para compreendermos melhor, temos que entender a diferença de calendário. No calendário atual, esse foi elaborado por Dionísio em 526 d.C. É um calendário solar
Nesse calendário há 365 dias e há o ano bissexto a cada 4 anos. Por sua vez, no calendário da época de Daniel era o calendário lunar. O ano tinha 360 dias e não havia o acréscimo do ano bissexto, ou seja, um dia a mais em fevereiro. O próprio Jesus atestou referente a essa profecia de Daniel. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 15. O Senhor Deus revelou a Daniel um quadro geral dos eventos futuros quanto a Israel. O Senhor Deus revelou a João em Apocalipse capítulo 6 ao 19 os detalhes dos eventos previstos por Daniel. Gabriel traz a visão e consolação. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu, Gabriel, vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel 9, 23. Agora vamos falar um pouquinho sobre Israel e a igreja. 70 semanas sobre o teu povo, ou seja, o povo de Daniel. Daniel 9, 24. 70 semanas sobre a tua santa cidade, ou seja, sobre Jerusalém. Daniel 9, 24. Então nós temos 70 semanas subdivididas, desde a saída da ordem do rei Artaxerxes, Neemias 2:8, para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido Cristo, ao príncipe anticristo, 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas será morto ungido, ou seja, Cristo. Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26. Agora vamos ver as primeiras 7 semanas. Neemias 2:5 diz assim: E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos meus sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Aí nós temos a ordem da reconstrução de Jerusalém pelo rei Artaxerxes, em Neemias capítulo 2. Então a primeira semana é 7 anos vezes 7, ou seja, 49 anos, da ordem de Artaxerxes, rei da Pérsia, em 445 anos a.C., para Neemias 2:8, reconstruir até a conclusão foram 49 anos, Daniel 9, 25. Ou seja, em 396 anos antes de Cristo, o templo foi reconstruído. Agora as 62 semanas de Daniel. Daniel 9, 26. A partir do ano 396 anos antes de Cristo, ou seja, quando Jerusalém foi reconstruída, ocorre o grupo das 62 semanas, 62 vezes 7, 434 anos, da reconstrução de Jerusalém e do templo até a morte de Cristo ungido. Completou-se então as 62 semanas, ou seja, os 434 anos. Para recapitular, as 69 semanas de Daniel sobre o povo de Daniel, ou seja, Israel, e sobre a cidade de Daniel, ou seja, Jerusalém, já se completaram. Ou seja, os 7 semanas, que são 49 anos, mais as 62 semanas, são 434 anos, já se cumpriu os 483 anos. Ou seja, há um intervalo indefinido à atuação da Igreja do Senhor Jesus, que foi fundada no Calvário, que foi inaugurada no Pentecoste. Essa última semana, a 70ª semana de Daniel, ainda vai se cumprir, logo após o arrebatamento da igreja. Em Daniel 9:26, cumpriu-se a morte do ungido, Cristo, e também a destruição pelo exército romano, general Tito, em 70 anos depois de Cristo. A cidade de Jerusalém,
o templo e o povo judeu foi disperso pelo mundo. Os romanos são o povo de um príncipe que há de vir, e esse príncipe é o futuro anticristo que Daniel descreve como o pequeno chifre. Esse intervalo das 69 semanas à 70ª semana é o período da igreja, que vai da destruição do templo e de Jerusalém, a cidade e o santuário, Daniel 9:26, pelo imperador romano Tito, 70 anos depois de Cristo, até o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, a 70ª semana de Daniel se inicia. Agora vamos falar sobre a 70ª semana de Daniel, período também conhecido como a tribulação. Até o fim, a igreja, plenitude dos gentios, Romanos 11:25, ela vai ser arrebatada e glorificada no céu. Logo após o arrebatamento, a grande tribulação e o surgimento do anticristo, a besta que surge do mar. O anticristo firma um pacto com Israel de 7 anos. Uma semana, ou seja, 7 anos. Após 3 anos e meio, quebra o pacto com Israel e começa a grande tribulação. Encontramos-nos agora nos últimos 7 anos do calendário profético dado por Gabriel a Daniel, o período que conhecemos por tribulação ou dia do Senhor. Apesar de sempre terem existido guerras e desolações no mundo, Mateus capítulo 24, versículo 3 a 24, o fim dessa era trará um tempo de terrível sofrimento, que chegará ao ápice com a volta de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 6 a 19, Mateus capítulo 24, versículo 15 a 35. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, o anticristo firma uma aliança com Israel, ou seja, uma semana de 7 anos. Na metade da semana, o anticristo cessará o pacto. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Mateus 24, 21 fala sobre a grande tribulação como nunca houve. Para recapitular, 70 semanas de Daniel. 69 semanas já foram cumpridas em Israel, Daniel 9:25. A Igreja do Senhor Jesus, Daniel 9:26, Atos 1:8. A 70ª semana que se irá cumprir com Israel, Daniel 9:27. 69 semanas já cumpridas, arrebatamento da igreja, 70ª semana que irá se cumprir, vinda de Jesus Cristo em glória e o reino milenar de Cristo. A vinda de Jesus Cristo em glória. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 30. Em Daniel capítulo 10, Daniel estava muito triste porque queria entender a visão. A informação por 3 semanas completas refere-se à observância de Daniel da Páscoa e da festa dos pães asmos que acontecia durante o primeiro mês do ano. Êxodo capítulo 12, versículo 1 a 20. A Páscoa dava-se no 14º dia do mês e a festa dos pães asmos no 8º dia seguintes. Toda festividade terminava no 21º dia do mês. Seu profeta estava com 15 anos quando foi levado para a Babilônia, então nessa época estava com aproximadamente 85 anos. Daniel havia jejuado, orado e nem se ungido com óleo durante 3 semanas. O motivo para isto era provavelmente sua preocupação com os quase 50.000 judeus que haviam saído da Babilônia um ano antes e viajado para sua terra natal a fim de reconstruir o templo. A Páscoa lembrava a libertação de Israel da escravidão do Egito e agora os judeus estavam recebendo permissão para voltar à sua própria terra. Durante a semana de Páscoa, os judeus deviam remover absolutamente todo o fermento de suas casas, um retrato do pecado
sendo removido da vida deles. Mateus capítulo 16, versículo 6 e 1 Coríntios 5, 6 a 8 e Gálatas 5 a 9. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Quem era o homem que Daniel viu em Daniel 10, 4 a 9? A descrição sugere tratar-se mesmo de Jesus Cristo. A descrição do homem aqui é muito parecida com a de Ezequiel, da glória de Deus, Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 a 28, e com a de João, do Cristo triunfante e ressurreto, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 20. Aqui em Daniel 10, 10 a 21, nós vimos aqui uma guerra invisível. A conversa de Daniel com um anjo nos revela que há uma importante guerra invisível acontecendo nas regiões celestiais, entre as forças do mal e as forças de Deus. O príncipe do reino da Pérsia, um anjo perverso, havia atacado o anjo que levava a resposta, provavelmente Gabriel. O príncipe deve ser entendido como uma figura satânica que supervisiona os negócios da Pérsia, inspirando as suas estruturas religiosas, social e política para o mal. Assim que um príncipe da Pérsia fosse derrotado, o mensageiro combateria o príncipe da Grécia. A sucessão dos poderes do mundo segue o padrão da segunda visão de Daniel, Daniel 8, 20 a 22. Ao que parece, há anjos perversos específicos incumbido das diversas nações. Alguns estudiosos de angelologia chamam esses seres de espíritos territoriais. A falta de oração é o motivo pelo qual muitas igrejas e cristãos, como indivíduos, encontram-se doentes e tão fracos e derrotados. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A profecia apresentada nos capítulos 11 e 12 é longa e complexa. Os 35 capítulos, primeiros versículos de Daniel 11, eram profecias para os tempos de Daniel, mas hoje fazem parte da história. Tratam de personagens históricos importantes, porém, em sua maioria esquecidos, com nomes difíceis e relações complicadas. Podemos fazer o seguinte esboço destes capítulos. Profecias que já se cumpriram. Sobre a Pérsia, Daniel 11, 1 a 2. Sobre a Grécia, Daniel 11, 3 a 4. Sobre o Egito e a Síria, Daniel 11, 5 a 20. Sobre Antíoco Epifanes e a Síria, Daniel 11, 21 a 35. E sobre a revolta dos Macabeus, Daniel 11, 32 a 35. Profecias que ainda não se cumpriram sobre a tribulação e o anticristo, Daniel 11, 36 a Daniel 12, 1. Sobre o reino prometido, Daniel 12, 2 a 3. E instruções finais a Daniel, Daniel 12, 4 a 13. Estas profecias apresentam detalhes de profecias anteriores que o Senhor havia dado a Daniel e foram resposta às orações de Daniel, pedindo maior compreensão dos planos de Deus para Israel. Concentram-se em Israel no final dos tempos. Espero que através desse vídeo você possa compreender um pouquinho melhor sobre a escatologia, o final dos tempos, sobre Apocalipse, que nós vamos ver com mais abrangência e mais profundidade no próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém.